Sétima acusação, segunda parte. 10 acusações contra a igreja moderna. Uma pregação do pregador Paul Washer. Eu me lembro uma vez, nós estávamos no departamento Amazonas, no Peru. Foi no tempo do Sendero Luminoso. E estava acontecendo uma guerra civil lá. Nós viajamos 22 horas no caminhão que carregava grãos. E mais ou menos, meia-noite, nós tiramos a lona. E o caminhão parou e nós pulamos na selva. Nós passamos a noite bem na margem da selva e fizemos caminho para certo lugar. E na metade do caminho nós nos perdemos. E no dia seguinte, então, nós oramos. Eu e meu querido amigo Paco estávamos orando. Ó Deus, nos dê uma direção, estamos perdidos. Se formos encontrados aqui, os terroristas dominam esse lugar. Nem os militares entrariam aqui. Nós clamamos, ó Deus, nos dê uma direção. Nós ouvimos um sino. E então ouvimos alguém falando. No começo achávamos que era uma conversa estranha. Então percebemos que era um garotinho vindo do campo, com seu burro, e ele estava falando com seu burro. Então ficamos atrás dele e o seguimos. Então ficamos na extremidade da cidade, cabanas, casas de tijolo, e eu disse, Paco, você sabe o que os terroristas forem donos disso, nós estamos mortos. Sim, mas nós chegamos a algum lugar. Então nós descemos, fomos até um homem que estava bêbado no escuro e dissemos, há irmãos por aqui? Porque todo mundo sabe o que isso significa nas montanhas. Significa um cristão verdadeiro. Então ele disse, aquela senhora bem ali. Então eu fui até lá. Era uma velha mulher nazarena. E eu bati na porta. E eu disse, sou um pastor evangélico, por favor, me ajude. Aquela senhora saiu com uma lanterna, ela me agarrou, puxou-me para dentro, ela agarrou a Paco e nos levou para baixo. Sua casa ficava em um tipo de precipício no meio da lama e nos levou para o porão onde havia alguns fenos e galinhas e outras coisas. E ela nos fez sentar lá e ela aqueceu, então chamou um garotinho, veio e ela disse, vai chamar os outros irmãos. E eles começaram a trazer galinhas e yuca e tudo mais, arriscando suas vidas. Por quê? Porque somos um. Pare de dizer todas essas tolices que você está dizendo, que o corpo de Cristo está dividido e que é uma bagunça, que está cheio de pecado. Eu não falaria da noiva de Cristo dessa maneira se eu fosse você. O que você tem é um monte de bodes e joio no meio das ovelhas. E porque muito pouca disciplina bíblica é compassiva, é praticada na igreja, elas vivem entre as ovelhas, eles se alimentam dessas ovelhas e as destroem. E aqueles entre vocês que são líderes na igreja vão pagar um alto preço quando você estiver diante daquele que as ama, porque você não teve coragem suficiente para se levantar e confrontar o ímpio. A propósito, me escute. O cenário médio na América do Norte, no que diz respeito às igrejas em geral, e eu não quero entrar nos prós e contras disso, mas eis o que acontece. Por a pregação do evangelho ser tão baixa, a igreja é basicamente a maioria carnal, cheia de pessoas perdidas. E por ser uma democracia, eles em geral são os que governam a direção da igreja. E por o pastor não querer perder o grande número de pessoas e por ele ter ideias erradas quanto ao evangelismo e a verdadeira conversão, ele atende aos ímpios em sua igreja e seu pequeno grupo de verdadeiras ovelhas que pertencem a Jesus Cristo está sentado no meio de todo o teatro, no meio de todo o mundanismo, no meio de todo o entretenimento que está acontecendo. Nós queremos apenas adorar Jesus e queremos apenas que alguém nos ensine a Bíblia e pastores vão pagar por isso. Isso é verdade. Isso é verdade. Você está dizendo, você está nervoso, meus queridos amigos, vocês sabem o quanto me custa dizer isso? Isso é verdade. Tentando manter juntos um bando de ímpios, enquanto um pequeno rebanho no meio deles está morrendo de fome. E fazendo com que eles vão à direção que eles não querem ir com a maioria dos carnais. Escute-me. Se a minha esposa estivesse no Walmart, tarde da noite, e você estivesse passando por lá e você tivesse visto 2 homens que estavam abusando dela, 3, 4, 5, 10 homens estivessem abusando dela e machucando-a,
e você abaixasse a cabeça em nome da autopreservação, e você passasse de lado, eu quero te dizer algo, amigo. Eu não vou apenas atrás daqueles 10 homens, eu também vou atrás de você. É a noiva de Cristo e ela é preciosa para Ele. Vai custar-lhe servir Jesus. Poderá custar a sua igreja, a sua reputação, a sua denominação, absolutamente tudo. Mas a noiva de Jesus Cristo é digna. Veja o que diz. Eu amo isso. Veja 39. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho. E o que é esse caminho? É Cristo e é santidade. Todo verdadeiro crente que eu já encontrei falou muito de Cristo e tinha um desejo de ser mais santos do que já eram. Mais conformados a Cristo. Veja, e lhes darei o mesmo coração, um só caminho, para que temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Ah, que grande texto é esse! Mas vamos agora. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar, de fazer-lhes o bem. Agora, nós apenas lemos isso e muitas pessoas que são ímpias, que são perdidas, apenas vão à igreja no domingo, elas ouvem este verso e dizem, sim, Deus fez uma aliança eterna comigo, Ele nunca se apartará de mim, nunca, nunca, e estou seguro por causa da graça de Deus. Mas eles falham em ler a segunda parte, e veja o que diz, e farei com eles uma aliança eterna de que não se desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Evidência de que Deus fez uma aliança eterna com você, Senhor, é que Ele colocou o temor de Deus em você, para que você não se aparte dEle. Se você se apartar dEle e Ele não te disciplinar, e você continuar se apartando dEle, esta é uma evidência que Ele não colocou o temor dEle em você. Você não foi regenerado, então você não tem aliança com Deus alguma. Isso é a verdade. Glória a Deus.